Deus. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando o ensejo que todos estão sobre os seus pés, abra a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo é o de número 53. Iremos ler alguns versículos da palavra de Deus para a nossa breve meditação. Somente quem encontrou, diga amém. Amém. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Podem tomar o vosso assento, glorificando aquele que merece e está presente, que é Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, antes de entrarmos na palavra de Deus, eu quero ser grato a Deus pela oportunidade concedida a mim de poder estar assumindo mais uma santa tribuna para falar da sua bendita, inerrante e poderosa palavra. Meu sentimento nessa noite é de gratidão a Deus por ter me trazido em paz, juntamente com a minha família, em segurança, nos livrando de todo acidente, de todas as setas e toda a armadilha que o diabo tem colocado na nosso caminho. E estar aqui é um cumprimento de uma promessa de Deus. Eu estou feliz pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez, conhecendo esta igreja, a cada um dos irmãos. Já senti Deus neste lugar, fomos bem recebidos, e eu louvo a Deus por estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Luciano, que nos convidou para nós estarmos aqui. Para mim é uma alegria muito grande podermos estarmos aqui, adorando a Deus. Muito obrigado pela confiabilidade depositada sobre os meus ombros e a confiança, pois não é fácil, tão simples convidar um pregador para pregar em um culto de Santa Ceia. Mas o Senhor preparou esse dia para nós estarmos aqui. E eu sei da minha responsabilidade, e eu sinto o peso dessa responsabilidade, mas estou consciente daquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Então eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Luciano. Muito obrigado, a sua digníssima esposa, e cumprimentando o pastor Luciano, quero cumprimentar todos os obreiros que estão na minha retaguarda e toda a nobreza desta igreja. Também não posso deixar de glorificar a Deus pela vida do nosso amigo pastor Cícero. Rapaz, foi uma surpresa de ver aqui, mas que Deus te abençoe. Por intermédio do pastor Cícero, que nós estamos aqui indicando ao nosso amigo pastor Luciano. Deus abençoe. Conta um segredo do pastor Cícero para toda essa igreja. Qual é o segredo? Ele é o pastor que dá mais glória a Deus, mais alto do bairro dos Pimentas. Repito,
Ele é um pastor que dá um glória a Deus mais alto dos bairros dos Pinheiros. Deus abençoe, pastor. Em nome de Jesus. Bom? Que Deus abençoe. Gostei da sua gravata, hein? Tem um terno igualzinho do senhor, mas eu gostei da gravata. Muito bom. Deus abençoe o senhor poderosamente. Eu quero louvar a Deus também pela vida da minha digníssima esposa. Mês que vem, dia 19 de novembro, completaremos 9 anos de casado. Glória a Deus por isso. 10 anos, né, de união e 9 anos de casado para a glória de Deus. E fruto desse relacionamento, o Senhor nos presenteou com uma filha que no mês que vem vai completar 4 anos de idade. E a Raquel Cristina Assunção do Monte, ela é pentecostal até o cumprimento. É fruto de um milagre. Quando a medicina disse que não ia ter jeito, o Senhor abriu a mão da minha esposa e disse: para mim tem jeito, porque eu sou Deus. Então Deus é bom demais. E ela está aqui. A alegria é completa, né? Eu gosto de andar com a minha esposa. Nem sempre ela pode nos acompanhar devido ao seu trabalho, como ela trabalha dentro de um hospital, um dia sim, um dia não. Nem sempre ela consegue nos acompanhar, mas hoje, a prova do Senhor, ela está aqui com a gente. Amanhã nós estamos juntos de novo em outra Santa Ceia, pregando a palavra de Deus, e a bênção vai ser completa no nome de Jesus. Quantos estão alegres por estar aqui? Diga amém. Amém. Também eu quero deixar registrado aqui, para nós entrarmos na palavra de Deus, a bênção, né, que o nosso pastor presidente, pastor Wildes Duarte Santos, do ministério que nós fazemos parte por 13 anos, para a glória de Deus, e eu trago a paz do meu pastor presidente. Hoje, inclusive, eu disse ao pastor Luciano que hoje também é culto de Santa Ceia, e assim que eu recebi o convite, eu tive que pedir permissão a ele, e ele de imediato falou assim: meu filho, vai pregar, dá lugar, deixa Deus te usar e transfere a paz ao anjo da igreja. Então eu quero transmitir a paz do meu pastor presidente. Os irmãos recebem a paz do pastor presidente, diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu posso pregar, né, irmãos? Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós estamos em um trabalho de Santa Ceia e nós entendemos que este momento é um momento que nós paramos para refletir, analisar acerca de tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, hoje é um culto onde nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo. Na verdade, precisamos trazer à memória o sacrifício de Cristo todos os dias, né? Todos os dias da nossa vida precisamos ser gratos a Deus, precisamos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, porque se nós entendermos de fato o sacrifício de Cristo na cruz, nós paramos de reclamar e glorificamos mais. E quando eu estava orando ao Senhor, pedindo ao mesmo uma palavra para esse dia, o Senhor me levou no texto do profeta Isaías, no seu capítulo de número 53, dentro desses versículos que ora acabamos de ler. E esse capítulo 53 do livro de Isaías revela-nos acerca da trajetória de Cristo, da sua ida até o Calvário, da sua morte, do seu sofrimento. E eu gosto muito do ministério do nosso irmão Isaías, porque ele foi um homem chamado por Deus para exercer dentro do seu tempo o ministério profético. Todos nós sabemos que Isaías, ele não estava vindo de uma linhagem profética, mas sim de uma linhagem sacerdotal. Mas Deus chamou Isaías para ser profeta, e todo aquele que é chamado por Deus recebe uma confirmação desse chamado. E não foi diferente com Isaías. No capítulo 6, ele mesmo narra acerca da sua experiência que ele tem com Deus, e ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto sublime trono, e a orla do seu vestido enchia o templo. Ele viu também serafins que voavam acima do trono de Deus. Cada serafim tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E com a boca declarava, dizendo: Santo, Santo, Kadosh, Kadosh, toda a terra está cheia da sua glória. Ele analisou aquela visão
ele olhou para si e ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei da Glória, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Foi nesse momento que ele viu um anjo do Senhor com uma tenaz que tira uma brasa viva do altar do Senhor, toca em seus lábios, e ele foi purificado da sua iniquidade. A partir daquele momento, o ministério profético de Isaías começa a ser desenvolvido. Ele começa a pregar, ele começa a falar acerca de Cristo. Isaías é um pregador, é um profeta cristocêntrico, porque o assunto dele é Cristo. Ele narra sobre o nascimento de Cristo, a vida de Cristo na terra, a trajetória de Cristo na terra, a crucificação de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo. Quando nós vamos analisar no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele mesmo vai dizer: um menino se nasceu, um filho se nos deu, o seu nome é maravilhoso, o seu nome é conselheiro, o seu nome é Deus forte, Pai da eternidade e também príncipe da paz. Mas o que me chama a atenção aqui é o capítulo de número 53, porque Isaías ele vai ser bem taxativo, bem claro acerca da missão de Cristo. Interessante que Isaías vai falar acerca da crucificação de Cristo, da vida dolorosa de Cristo, cerca de 750 anos antes de Cristo nascer em forma de homem, de uma mulher, e passar por tudo aquilo que Isaías está descrevendo aqui. Isaías recebe uma visita de Deus, uma presença de Deus, e ele começa a declarar acerca do sofrimento de Cristo 750 anos antes de Cristo. Só que quando nós analisamos esse texto aqui, nós podemos, dentro desse texto, fazer algumas perguntas ao texto, e o próprio texto ele vem nos responder. E eu quero me prender dentro desse texto aqui para poder revelar algum segredo a nós que estamos aqui nesta noite acerca da crucificação de Cristo, acerca da morte e ressurreição de Cristo. É esse assunto que nós vamos abordar aqui. É este assunto que nós vamos falar aqui, acerca da crucificação de Cristo. Quando nós lemos esse texto, nós fazemos a primeira pergunta: por que Jesus foi para a cruz? Repito, por que Jesus foi para a cruz? A primeira pergunta que eu faço ao texto é essa: por que Jesus foi para a cruz? Afinal, por que Jesus foi para a cruz? Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós entendemos que nós estávamos distante de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer na carta de Romanos, capítulo de número 3, verso de número 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso significa que nós estávamos distante de Cristo, nós estávamos indo e caminhando em passos largos para o inferno, mas Cristo Jesus foi para a cruz, primeiro, para nos redimir dos nossos pecados, segundo, para nos livrar da condenação da morte, terceiro, para nos livrar do inferno. Jesus foi para a cruz não porque amaram para ele ir para a cruz. Jesus não foi para a cruz porque foi um acidente. Não. Jesus não foi para a cruz porque ele foi pego de surpresa. Também não. Por que eu digo isso? Porque eu já ouvi pregadores dizendo que Jesus, que Deus foi pego de surpresa quando Satanás, introduzido na serpente, conduziu Eva ao erro a comer do fruto proibido, e Eva dá a Adão, seu esposo, e ambos pecaram contra Deus. E ali Deus teve que fazer um plano B para poder redimir o povo, e eu não vejo isso na Bíblia, eu não encontro isso é balela, isso não existe. Deus jamais foi pego de surpresa. Por quê, pastor? Porque Deus tem diversos atributos que outro ser não tem. Primeiro atributo de Deus, ele é onisciente. Segundo atributo de Deus, ele é onipresente. Terceiro atributo de Deus, ele é onipotente. Onisciente, ele sabe o teu pensamento
pensamento, Ele conhece o teu coração. A Bíblia diz que antes que venha a palavra ao nosso coração e nós pronunciamos com os nossos lábios, Ele já sabe qual é a palavra que nós iremos pronunciar. Ele também é onipresente. O mesmo Deus que está aqui está na tua casa, o mesmo Deus que está aqui está na tua casa, está no outro estado. Ele está trabalhando, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele também é onipotente. É por isso que Isaías capítulo 43, versículo 13, ele vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele vem lá e possa fazer escapar das tuas mãos. É para dar glória, hein? Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Deus tem atributos que nem Satanás ele tem. Porque Satanás, para poder ir para outro lugar, ele precisa viajar. Deus não, Ele está em todos os lugares ao mesmo. Quem pode glorificar Ele? Jesus, Ele não foi pego de surpresa coisíssima nenhuma. Até mesmo porque Jesus, a cruz de Cristo, já estava dentro de um projeto da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Antes que o mundo viesse ser mundo, o projeto da cruz já estava em atividade. Antes que o mundo viesse a ser mundo, aliás, antes de eu existir, antes do pastor Luciano existir, antes dessa igreja existir, o projeto da cruz já estava formado na eternidade. Livro do profeta, livro que João escreve dentro de uma revelação na ilha de Patmos, livro de Apocalipse, capítulo 13, verso de número 8, está escrito que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o Pai da eternidade. Eternidade não tem começo, eternidade não tem meio, eternidade não tem fim. Antes da eternidade existir, Ele já existia. Aleluia! Quem pode dar glória a Ele que merece nessa noite? Jesus foi para a cruz para nos resgatar. Exemplo disso está, aleluia, registrado dentro desse capítulo. Jesus foi para a cruz para nos redimir de todo pecado. Deus, Ele é aquele que projetou. Jesus, Ele é aquele que desceu, nasceu e executou o projeto de Deus. O Espírito Santo, Ele é aquele que dá sustentabilidade dentro do projeto de Deus e dentro da execução do seu Filho Jesus. Aleluia. A segunda pergunta que nós fazemos a esse texto é: quem levou Jesus para a cruz? Aleluia. Quem levou Jesus para a cruz não foi os projetos que os religiosos de Roma fizeram para levar Jesus para a cruz. O versículo de número 5 do capítulo de número 53 que nós lemos no livro do profeta Isaías explica para nós quem foi que levou Jesus para a cruz. Está escrito: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem levou Jesus para a cruz foi eu. Quem levou Jesus para a cruz foi você. Quem levou Jesus para a cruz foi as nossas iniquidades, foi os nossos pecados. Olha o versículo de número 6 do capítulo 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui revela o grande amor de Deus. Aqui revela o grande zelo de Deus. Aqui revela a grande misericórdia de Deus. Aí nós entendemos o que o evangelista João, no seu capítulo 3, verso de número 16, que é o abecedário da Assembleia de Deus, quando está escrito lá: porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Ele não amou o sistema, Ele amou
pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal maneira não tem como nós mencionar o tamanho, a profundidade, não tem como nós medir. Esse tal maneira é indefinido. Somente Deus ama assim. Ele disse: eu amei o mundo, as pessoas, de tal maneira que entreguei o meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, quem pode levantar a mão e ser grato por esse amor? Quem pode levantar a mão e ser grato por esse amor? O amor de Jesus, o amor de Deus está sendo manifestado aqui nessa noite, e Ele está dizendo: você errou, você pecou, você caiu, mas eu te levanto porque eu te amo. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo que o Pai está aqui abraçando os seus filhos, dizendo: eu te amo, e o meu amor é incondicional. Deus levou Jesus, o seu Filho, para a cruz, para revelar o seu amor. E o amor de Deus não dá para a mente humana captar. O amor de Deus por nós não dá para os nossos olhos carnais alcançar. O amor de Deus é tão poderoso. Ele transferiu a culpa que era minha, pastor Cícero. Ele tirou a culpa, substituiu a culpa que era nossa e transferiu para o seu Filho Jesus. Ele transferiu para o seu Filho Jesus. Nós não iríamos suportar, mas Jesus suportou. Quando nós lemos o capítulo de número 53 também, nós fazemos a terceira pergunta. Aleluia! E qual é a pergunta? Jesus foi obrigado a carregar a cruz? É a pergunta que nós fazemos. Só que o texto responde para nós, irmãs, sabe o quê? Que Jesus voluntariamente ele foi para a cruz. Ou seja, isto mostra para nós que Jesus não foi obrigado a carregar a cruz. Ele voluntariamente disse ao Pai: eu descerei. É engraçado que Satanás disse: eu vou subir, e Deus disse, Jesus disse: eu vou descer. Aleluia! Eu vou descer para quê? Para levantar quem está caído, para dar força para quem está caído. Glória! Eu vou descer para quê? Para comer o amor, para comer o sangue, comprar povos, línguas e nações. Só quem foi comprado pelo sangue de Cristo, levanta a mão. Jesus foi para a cruz voluntariamente. Olha o capítulo de número 53, verso de número 4, está escrito: verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus e oprimido. Olha o que o texto está dizendo: ele verdadeiramente, ele tomou. O que é isso? Era do pastor Luciano, mas ele tomou do pastor Luciano. Era do pastor Cícero, mas ele tomou do pastor Cícero. E ele disse: ele não vai suportar, mas eu suporto por ele. Ele não vai suportar ficar calado, mas eu vou ficar calado por ele. Eu vou até o fim para poder livrar ele do inferno. Outra lição que nós aprendemos, deixa eu correr porque tem muita coisa boa de Deus para nós aqui. Aleluia. Outra lição que nós encontramos no capítulo de número 53 é que Jesus foi manso. Repito, Jesus foi manso. Ele não foi brabão, não. Porque tem crente que qualquer coisa com ele: eu sou crente, mas a minha mão direita não é não, hein? Eu sou crente, mas a minha mão esquerda não é. Eu peço 5 minutos para Jesus. Ei, Jesus disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. Jesus foi manso. Jesus foi manso. Olha o capítulo de número 53, versículo 7. Está escrito: ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha diante do Deus dos criadores, ele ficou calado, ele não abriu
com a sua boca. Ele carregou, suportou tudo calado. Ele foi manso. Levante a tua mão direita para o céu. Estou sentindo graça de Deus aqui. Eu vou liberar essa palavra. Deus está dizendo: eu fui para a cruz, não abri a minha boca por amor de ti. E o amor dele está sendo revelado aqui nesta noite. E está sendo liberada do céu para nós. Uma unção diferenciada aqui nessa hora. Deus está dizendo: eu vou trazer força para você aqui agora. Eu vou te encher da minha presença, eu vou te encher da minha graça, eu vou te encher da minha glória. Você chegou aqui caído, prostrado, fraquinho, mas o amor de Deus está sendo manifestado aqui agora. E Ele está dizendo: eu te encho, eu te encho. Recebe a minha presença agora. Eu estou vendo irmãos chorando aqui. Eu estou vendo um jovem chorando com levantada. Eu estou vendo o pastor Luciano dando lugar aqui. Ele está se escrevendo no jovem levantando a mão. É isso, o que é isso, pastor? É o unção de Deus sendo derramada nessa noite. Deixa eu correr, deixa eu correr. Deixa eu caminhar na Bíblia, deixa eu caminhar na Bíblia. Jesus sofreu, aleluia, muito para poder nos redimir dos nossos pecados. Jesus sofreu pelo menos 3 traumas ao carregar a cruz. O primeiro trauma que Jesus sofreu foi o trauma moral. O segundo trauma, o trauma espiritual. O terceiro trauma, o trauma emocional. Observe o verso de número 2 que está escrito: porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías, quando vai descrever sobre Jesus, ele compara Jesus com uma pequena árvore que nasce no deserto chamada cássia, que não tinha beleza, não tinha nenhuma formosura, era uma árvore rejeitada, ninguém queria estar perto. Agora o salmista ou o profeta messiânico começa dizendo: olha, ele foi como uma árvore dessa, aleluia, que nasce no deserto, foi rejeitado. Nós olhávamos e não víamos beleza, nós olhávamos mas não desejássemos. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens, ele foi um homem que foi rejeitado por tudo e por todos. Mas eu amo a Bíblia, sabe por quê? Porque mesmo ele sendo desprezado, ele não desprezou. Mesmo ele sendo zombado, ele não zombou. Mesmo ele sendo pisado, ele não pisou. Ele teve amor, misericórdia, compaixão. E ele disse: vocês estão fazendo tudo isso comigo, mas eu vou fazer uma oração ao meu Pai. E a oração é: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Deixa eu correr, meu Deus, a unção de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Ai, meu Deus, eu estou sentindo que o Pai está aqui abraçando o crente. A mão do calamanda, a mão do calamanda, a marracia. Eu estou sentindo que o Pai está na casa e está dizendo: hoje é noite de renovo, hoje é noite de renovo, hoje é noite de renovo.
de Jesus ir para a cruz, Jesus vai para um monte chamado Getsemane, que significa prensa do óleo. Jesus foi para o Getsemane. É a última vez que Jesus sobe no monte para orar. Naquele momento, quando Jesus está no monte Getsemane, Jesus sente a agonia da cruz. Naquele momento, a sua alma se angustia. A Bíblia diz que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. E ele faz uma oração, e a oração dele é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice que eu beba. Mas ele olhou para mim. Oh, ele olhou para você. E ele disse: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses capítulo 2, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando em forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Naquele momento, quando Jesus está no monte Getsemane, chega Judas e os soldados. Judas beija a face de Cristo, que era uma forma de identificar quem era Jesus. Os homens disseram: quem é Jesus? E Jesus disse: sou eu. E quando Jesus disse: sou eu, os homens se prostraram. Naquele momento, Jesus disse: é a mim que vocês estão buscando? Então a mim levai. O interessante é que no primeiro milagre de Jesus, antes de ele fazer o milagre, ele disse para sua mãe terrena, Maria: não é chegada a minha hora. Mas agora ele diz: é chegada a hora. Nesse momento, quando Jesus se entrega aos soldados, e os soldados pegam Jesus, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Quando ele corta a orelha de Malco, Jesus olhou e disse: guarda a tua espada, com ferro você fecha, com ferro será ferido. Jesus pega a orelha de Malco, coloca no lugar, e ali acontece uma grande cirurgia, grande milagre. Jesus agora é conduzido para o sinédrio, e aqui começa a crucificação de Cristo e tudo que Jesus suportou para nós estarmos aqui. E eu já finalizo. Jesus é conduzido para o sinédrio. No sinédrio, os homens zombaram de Cristo, fenderam ou colocaram pano na visão de Cristo, para ele não enxergar. Bateram na face de Cristo, pá! E disseram: profetiza aí. Quem foi que te bateu? Cuspiram, pá! Profetiza aí. Quem foi que te cuspiu? E Jesus resplandecente, e
disse para Pilatos, detalhe, Pilatos e Herodes não se comunicavam, não se falavam, havia uma rixa entre eles, questão política. Mas agora os dois se unem por causa de Cristo Jesus. Os dois se tornam amigos por causa de Cristo Jesus. Pilatos então manda chicotear Jesus. E aqui começa. E eu já finalizo, que eu tenho 10 minutos. O que, pastor? Naquele momento, Pilatos olha e diz: eu vou chicotear Jesus, no pensamento dele. Vou mandar chicotear Jesus. E depois vou soltar. Era o pensamento de Herodes. Ele não queria condenar Jesus à morte, mas ele também não queria ficar mal politicamente para os judeus, para os outros que estavam lá. E ele disse: eu vou chicotear Jesus. Naquele momento é dada uma ordem: chicotear Jesus. Jesus vai ser chicoteado com um instrumento chamado azarrogue, pedaço de pau formado de várias correias prensada num cabo de pau, formando um açoite. Na ponta do açoite havia um pedaço de osso que era chifre de carneiro, e aqueles homens pegaram Jesus. 2 soldados, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e começaram a chicotear Jesus. Foram 39 chicotadas. Na primeira chicotada, pá, arrancam pele do corpo de Cristo. E o primeiro buraco é formado no corpo de Jesus, nas costas de Jesus. O outro soldado vem, pá, e o outro vem, pá, e o outro vem, pá. E naquele momento as costas de Jesus ficam toda aberta. 39 buracos abertos, e o sangue começa a escorrer. Só que o texto diz que Jesus ficou calado. E isso que mexeu com aqueles soldados, porque todos os soldados, quando ia chicotear os seus malfeitores, aqueles que receberam a condenação, eles eram acostumados a bater nos malfeitores, e os malfeitores abriam a boca e amaldiçoar eles, a mãe, o pai, o filho, todo mundo, xingar. Só que Jesus não xingou. Jesus ficou calado, como ovelha muda. Jesus suportou. E aquilo mexe com o soldado, porque eles estão batendo, e eles sabem que estão doendo. Só que Jesus terminando aquela tortura, o sangue escorrendo, pegam o presente que Herodes deu para Jesus e veste Jesus. Naquele momento, a roupa, a túnica gruda nas feridas que estavam abertas. E depois que o sangue começa a secar um pouco e a pele, aquela roupa gruda no corpo de Cristo, alguém chega aí, simplesmente pega aquela mecha e faz assim, ó, puxa, e abre as 39 buracos que foram abertos em Jesus. E Jesus, alguém olhou e disse: ele é rei, todo rei merece uma coroa. Pegaram e fizeram uma coroa de espinho. A coroa de espinho era um instrumento de tortura utilizado pelos romanos durante a crucificação de qualquer ser humano, mas nesse caso foi de Jesus. Pilatos olhou e disse: esse homem é santo, não merece isso, ser crucificado. A sua esposa tem um sonho e diz que esse homem é santo, vamos livrar esse homem. Mas a multidão começou a ser inflamada e disse:
crucifica, 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 crucifica. Era a época da Páscoa e pela tradição tinha que soltar um. Fez uma reunião e disse: quem vocês querem que solte? Barrabás, prisioneiro, um homem mau, perverso, ou Jesus, que é considerado rei dos judeus? E a multidão comprada por dinheiro gritava: solta Barrabás, crucifica esse Jesus. Pilatos pegou uma bacia de água, lavou suas mãos e disse: que o sangue desse inocente corra sobre vocês. Naquele momento, Jesus começa a ir ao caminho do Gólgota. 1 hora caminhando até o Gólgota. Aleluia. Para ser crucificado. No meio do caminho, Jesus cai. E o homem é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Jesus carregando o patíbulo da cruz, que é a parte horizontal, aonde colocava a mão do condenado. E esse instrumento pesava 60 quilos. Jesus carregou o chifre da cruz, que é a parte vertical, aonde prendia os pés do condenado. Quando Jesus chega no Monte Caveira, o lugar da crucificação, Jesus é deitado sobre a cruz, e os pregos vão ser transpassados nas suas mãos e os seus pés também. Um prego de aproximadamente 16 centímetros vai ser ultrapassado nos pés e nas mãos de Jesus. Jesus é pendurado na cruz, é levantado. Detalhe: Jesus não vai ser levantado na cruz da direita nem na cruz da esquerda. Ele vai ficar na cruz do meio. E eu acho linda a Bíblia, porque Jesus gosta sempre de estar no meio. Aleluia! Mateus capítulo 18, versículo 20 está dizendo: aonde tiver 2, 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Meio fala de intimidade, comunhão, compromisso. E nessa noite Jesus está no nosso meio. Naquele momento Jesus é pendurado na cruz. Um bandido do lado direito e outro do lado esquerdo. O do lado esquerdo abre a boca e diz: tu não és o rei dos judeus? Eu estou vendo aí escrito em 3 idiomas. Tu és o rei. Se tu és o rei, tu não ressuscitou Lázaro? Tu não fez isso? Salva-te! E a nós também. E Jesus quer. Mas do lado direito, porque é sempre assim: quando o diabo usa alguém para lançar uma palavra de maldição, Deus usa alguém para lançar uma palavra de bênção. O do lado direito abriu a boca e diz: cala-te! Nem estando na mesma condenação respeita esse que está na cruz do meio. Nada fez para estar aí. Aí ele olhou para Jesus com toda dificuldade e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento, aquele homem que estava na mesma condenação entendeu que Jesus não era qualquer homem, que Jesus era rei. Só que olha a resposta de Cristo. Isso aqui merece um glória, hein? Eita! Olha, Jesus disse: não é amanhã que você vai estar. Eita, não é depois de amanhã. É hoje mesmo que estará comigo no paraíso. É hoje mesmo que estará comigo no paraíso. Detalhe: o paraíso ainda não tinha sido inaugurado, porque todos aqueles que morriam em comunhão com Cristo não iam para o paraíso, iam para o seio de Abraão. Só que Jesus é a primícia daqueles que dormem. Jesus vai inaugurar o paraíso e vai levar aquele homem da cruz do lado direito para inaugurar com ele. Quando Jesus está na cruz, meu Deus, eu finalizo aqui agora, pastor Luciano. Quando Jesus está na cruz, algo extraordinário acontece. Primeiro, Jesus
a Bíblia fala de perfeição, plenitude. O número 7 é o número de Deus. No livro de Apocalipse tem diversas vezes escrito o número 7. 7 anos, candeeiro e assim vai. Mas isso é outra mensagem. Número 7 é o número da perfeição. Jesus vai falar 7 palavras. Olha o que diz a Bíblia. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Sabe que hora é essa? Das 12 horas até as 15 horas da tarde houve trevas. Mudou o ambiente. 12 horas da manhã, meio-dia até 3 horas da tarde, era como tivesse a noite. Que hora é essa? Meio-dia. Que hora é essa? 3, 1 hora da tarde, 2 horas. O ambiente mudou, parece que está de noite. O que está acontecendo? Houve treva em toda a terra. E perto da hora nona, Jesus vai exclamar. Porque tem gente que diz que quando Jesus morreu, o diabo estava fazendo festa no inferno. Aonde, mano, pelo amor de Deus? A Bíblia não diz isso. Aliás, Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Desde o nascimento de Jesus, ele entrou no coração de Herodes e disse: eu vou matar. Só que o Herodes morreu, mas Jesus continuou vivo. Quando Jesus foi batizado, Jesus foi conduzido para o deserto. E lá, Satanás tentou roubar o fogo de Jesus de ir para a cruz. Mas Jesus venceu o diabo no deserto. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz, porque ele sabia que Jesus era santo, ele sabia que Jesus era justo, ele sabia que mesmo morrendo, ele não ia permanecer morto, porque ele é santo. A morte não tinha poder sobre Jesus. E naquele momento, meu amor, Jesus vai fazer uma oração que está registrada no livro de Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus vai dizer assim: Pai, em tua mão eu entrego meu espírito. Expirou e morreu. Só que eu aprendo com a Bíblia. O que, pastor? Jesus venceu a morte com a sua morte. Repito, Jesus venceu a morte, foi com a sua morte. O corpo de Jesus vai para o túmulo de José de Arimateia, que era um discípulo disfarçado. Só que Jesus desce na mais profundeza, pega o cativo e o cativeiro, dá dom aos homens, pega a chave da morte e da vida. E quando foi no primeiro dia da semana, no domingo, as mulheres foram lá no sepulcro, como tinha feito na sexta, no sábado, na quando chegou no domingo, no primeiro dia da semana, elas foram, a pedra estava removida. O que está acontecendo aqui? Para remover essa pedra, no mínimo é 4 homens fortes. Mas a pedra está removida. Quando chegaram lá, encontraram a pedra que estava no corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo não estava mais lá. Quando entraram para dentro, encontraram o lençol dobrado na cabeceira. Quando viram o lençol, dizer: opa, peraí, todo judeu quando faz isso e vai embora e deixa o lençol dobrado, nós entendemos que ele foi, mas vai roubar. Ele foi, mas vai roubar. Ele foi, mas vai voltar.
vai vir buscar essa igreja. E tá vendo esse negócio aqui que está acontecendo? A Santa Ceia vai acontecer lá na glória também. E lá, quem vai te servir não é o diácono. Quem vai te servir não é o presbítero. Quem vai te servir não é o evangelista. Quem vai te servir não é o pastor. Quem vai te servir não é o presidente. Quem vai te servir tem nome, é Jesus. É Jesus. É Jesus. E eu pego o recado de Deus, permaneça firme, e ele vai voltar. E vai se cumprir o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. Estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Será que você pode levantar a mão da glória a Ele? Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Alegre o teu coração. Ele está voltando. Glória a Jesus. Quem está esperando Jesus voltar? Oh, aleluia. Jesus vai voltar, irmão. Jesus vai voltar. Louvado seja Deus. Deus abençoe o nosso pastor Cláudio Jesus, que trouxe uma mensagem cristocêntrica. Irmãos, eu adoro Jesus. Aleluia. Fala de Jesus. Aleluia. Esse nome é poderoso. Tem um que diz poderoso esse nome. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando começa a falar em Jesus, irmão, eu começo a sentir a presença.